Paz do Senhor, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Bora para a palavra do Senhor para nos dar força e vigor nesse dia? Vamos lá. Primeiro capítulo de Jó, a partir do verso 12, fala assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. A mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nesse dia foi que depois da batalha, Deus restituirá tudo o que você perdeu pelo caminho. Na batalha sempre perdemos muitas coisas, mas diante de todas as coisas não permita perder a esperança de dias melhores com Deus. Em Jó capítulo 42, verso 2 fala assim: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Você só conhece Deus nas lutas, na falta, no que é impossível para o homem. Em Jó capítulo 42, verso 5 fala: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em Jó capítulo 42, verso 12 fala: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Em Eclesiastes capítulo 8, verso 6 fala: Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Esses dias eu recebi uma mensagem de um homem casado que estava passando por muitas lutas no casamento. Ele já tinha passado por muitos lutos e a esposa dele queria sair de casa referente às coisas erradas que ele estava praticando. E ele me perguntou como se posicionar em meio à batalha. E eu parei, orei, falei: Senhor, o que eu respondo? E Deus me direcionou a gravar esse vídeo. Em meio à batalha, a gente vai perder muitas coisas. Só que a gente precisa se posicionar com Deus. Eu sempre gosto de trazer isso nos vídeos aqui do canal Ageu, porque em meio à batalha, muitas pessoas elas querem fazer as coisas erradas, fazer as coisas de acordo com a vontade. Meu cenário tá tudo dando errado, eu vou fazer do jeito que dá. A esposa tá querendo sair de casa, o marido quer sair de casa, eu vou praticar mais coisas erradas. Não, você precisa se posicionar. Você precisa se arrepender e falar: Senhor, eu tô aqui arrependido. Mas é falar de todo o coração, porque Deus ele conhece o teu coração. Não adianta você falar da boca para fora, porque Deus ele é o único que sonda o teu coração e a tua mente. Então ele sabe o que você pensa e o que você sente. Não adianta, você pode enganar tudo e todo mundo, mas Deus você não consegue enganar. Então, nesse momento, independente da circunstância, do seu cenário, eu acredito que a gente precisa se voltar para Deus. E como a gente faz isso? Pedindo primeiro perdão diante das nossas falhas e pecado. É reconhecendo o erro que você praticou. Não somos perfeitos e nunca vamos ser perfeitos. Perfeito só existe um, que é Jesus. Então, quando você reconhecer aquilo que você fez, eu discuti com o marido, ou o marido falou coisa pra mim, eu fui lá e falei, ou eu entrei em coisas que não era pra entrar, pratiquei coisas que não é do agrado de Deus, ou simplesmente pensei em certas coisas e acabou me afastando da presença de Deus. Eu não sei o que você passa, o que você sente, mas quando você se colocar em oração, coloca tudo isso aos pés do Senhor. Peça para que Ele te dê a sabedoria e o discernimento. Porque não adianta a gente querer viver as nossas vontades e praticar aquilo que a gente sente vontade. A gente precisa reconhecer Deus, sabe? A gente precisa se voltar para Ele e se posicione. Eu errei, eu fiz coisas de errado. Não vai, sabe? Eu quero que se lasque tudo, eu vou fazer do meu jeito, da minha vontade. Não. Simplesmente vai lá, se posicione com Deus, fala: Senhor, eu vou me posicionar. Sabe, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar aqui nos vídeos, uma coisa que eu sempre pratico. Então, assim, não dá pra mim falar uma coisa que eu não faço aqui em casa. Às vezes, em meio à batalha, em meio à luta, eu falo: como que eu vou suportar tudo isso, Deus? Como que eu vou aguentar tudo isso? Eu não consigo mais, eu não tenho mais ânimo e força. E eu vou lá e me preparo com Ele, no jejum, na oração e na leitura da palavra. E é essas três coisas que vai te dar força e posicionamento. O jejum eu sempre falo que vai te preparar, sabe, para você ficar sensível à voz de Deus, vai preparar você. Não é que Deus precisa disso, mas é você que precisa. Somos nós que precisamos. Então, quando Deus ele me pede certas coisas para tomar coragem e ousadia para fazer, e às vezes eu luto muito por aquilo, ou é alguma batalha na minha casa, na minha família, eu me posiciono, sabe? Porque a vontade da nossa carne é sempre fazer as coisas da carne. Peça perdão a Deus, reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros. Traga tudo à presença de Deus. Mesmo que o seu coração esteja inquieto com muitas coisas, seus pensamentos, o diabo te acusando, coloca tudo em oração.
Faça do Senhor o seu escudo, a sua rocha, o seu firmamento. Peça para que Ele te limpa do pecado. Somente com Deus conseguimos ser nova criatura. É possível sim, não é fácil, mas quando você se aquebranta com Deus, mais Ele faz nova todas as coisas. O desgaste que você está passando pode ser em várias áreas. Pode ser no seu relacionamento, né? Pode ser no financeiro, pode ser na saúde. E muitas das vezes a gente, diante das lutas, das batalhas, a gente sente vontade de parar totalmente. Mas é aí que a gente precisa persistir. É nesse momento. Às vezes a gente está tão perto de receber tudo aquilo que Deus nos prometeu, só que diante da preguiça, do cansaço, do esgotamento, a gente acaba parando no meio do caminho. E o que a gente precisa mesmo nesse tempo difícil, que a gente passa por tantas lutas, é se posicionar com Deus, sabe? É falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu reconheço minha falha, meu pecado, me ajuda, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas e Ele faz novo. Tudo aquilo que a gente não consegue ter sonho e perspectiva mais, Ele faz novo. Todas as coisas Deus pode fazer novo, até o velho Deus pode fazer e trazer as coisas novas. Então, quando você pensar, meu casamento já tá muito desgastado, tá muito, eu cansei, Deus, Ele pode trazer o novo nesse casamento, nesse relacionamento, seja em todas as áreas. Somente entregue para Deus, se posicione para que Deus venha fazer a parte dele, porque nós, como filhos de Deus, precisamos também fazer nossa parte. Não é só receber. Eu vou falar aqui com Deus e daqui mais ou menos um mês eu volto a falar com Ele de novo, quando eu lembrar. Não. É se posicionar. Deus, eu errei, eu fiz coisas de errada no meu casamento, mas eu peço perdão. Deus, eu fiz atitudes com pessoas próximas de mim, eu errei no meu trabalho, eu errei dentro da minha casa, mas eu reconheço, eu te peço, sem o Senhor eu não vou conseguir. Seja sincero nas suas orações. Sabe quando você vai para Deus e fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor guarde, sabe, a minha casa, a minha família, mas guarda o meu coração, me ajuda a fazer a sua vontade, ir pro centro da tua vontade. Gente, não é fácil. Não é fácil quando Deus pede certas coisas e você fala, nossa, como que eu vou entregar certas coisas? Porque aquilo tira a atenção. Então, às vezes, quanto mais você for para a presença, mais Deus vai te direcionar. Mais Ele vai querer que você entre no profundo com Ele. Com Deus ao teu lado é possível, sim, você amar aquele que te traiu. Você perdoar, sim. Só que perdoar, muitas pessoas ela entende que porque você é cristão, ou independente da tua religião, você tem que ser bobo. Não. Você perdoar é você deixar a pessoa partir sem aquela bagagem nas tuas costas, sabe? Às vezes eu tinha muita raiva só de pensar em certas pessoas que fizeram coisas comigo e Deus, Ele falava assim, fala, eu perdoo em voz alta. E eu falava, no meu quintal, orando a Deus, eu falava, Senhor, eu perdoo fulano de tal por ter me machucado, por mais que talvez você não tenha feito nada, você levou a culpa. Só abra a boca, sabe, para que o mundo espiritual escute isso. Fala, Senhor, eu perdoo, eu libero essa pessoa. Eu não quero sentir raiva, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Deus, Ele pode fazer todas as coisas novas. E quando Deus, Ele entra na área, independente da situação, tudo se faz novo. Então não tem mágoa, não tem rancor. Só que muitas pessoas elas interpretam que você perdoar, você tem que trazer a pessoa que te traiu e ficar ali, sabe? Não, é perdoar e muitas das vezes, sabe, deixar certas pessoas lá no cantinho dela e você viver na sua vida. Teve áreas também na minha vida que Deus fez no meu casamento novo. O relacionamento, eu gosto sempre de trazer aqui, era algo que não tinha respeito, era muitas brigas, muitas contendas, eu não conseguia confiar, era falta de respeito o tempo todo e eu comecei a entregar para Deus. E quando a gente começa a entregar para Deus de todo o coração, ser sincero, Deus, modifica isso, Deus me modifica, porque Deus primeiro Ele vai modificar você para depois modificar o seu parceiro ou a sua parceira. Então, quando você vai para Deus, quanto mais você vai, mais Ele vai te limpando. E aquilo que Satanás vem para te acusar, Deus Ele faz você uma camada protetora, sabe? Então, Ele vai jogar acusações, só que aquilo não vai penetrar dentro do teu coração, porque a palavra de Deus vai ser o seu escudo. Então, você começa a criar uma casca, sabe? E muitas vezes quando as pessoas falar de você ou te acusar de outras coisas, você vai estar preparado, sabe? E você vai conseguir amar até aqueles que te traíram, acredite, sem ter rancor, sem ter raiva. Por muitas vezes eu falava, jamais eu vou perdoar meu marido por causa que ele falou isso, ele falou aquilo. Tinha coisas assim na internet que ele acaba... Gente, sério, Deus faz nova todas as coisas. Às
vezes eu acessava coisas que não eram do agrado de Deus e meu marido também. E aonde eu achava que não ia ter perdão, Deus fez novo. E hoje em dia eu nem lembro mais, sabe? É algo que não aperta meu coração. Deus, ele começa a entrar e trabalhar em várias áreas. E eu precisava em áreas do meu casamento. Eu precisava aprender a confiar de novo. Eu falava, jamais eu vou confiar diante das coisas que a gente já viveu, já vivenciou. Tanto eu quanto ele. E Deus, ele entrou naquilo que a gente precisava. Hoje a gente tem segurança. Hoje a gente confia, sabe? Com Deus você aprende a confiar e a confiar de um jeito que você descansa totalmente. Então, se você tá passando por muitas coisas, em meio à luta no seu relacionamento, no seu financeiro, independente da área, entrega pra Deus, porque Ele faz. Deus, ele é fiel pra fazer na sua vida. Ele restaura como ninguém, mas é um dia de cada vez, é aos poucos. Ele poderia fazer tudo de uma vez, mas acredito que nós não aprenderíamos. Deus sabe como nos mantermos por perto e sermos dependentes dele. Quando pensamos no hoje, não conseguimos imaginar dias melhores. As perspectivas de um futuro de realizações não existem para quem passa pela batalha. Eu não sei as lutas e o que você perdeu no processo, mas Deus é fiel em fazer o novo acontecer, em restituir o que foi perdido, com a excelência que só suas mãos poderiam fazer. Hoje seus olhos não conseguem talvez ver o cuidado dele por você, mas quando tudo passar, você verá que ele é fiel e fez além do que você um dia pediu. Nada impedirá ou frustrará o que Deus já designou para você. Teve vezes de devocional, meu momento com Deus, Deus falou assim, me entrega certas coisas, isso tá tomando meu lugar. E eu falei, Deus, mas isso é uma coisa tão bobinha. E eu falei, não vou entregar agora. E eu fui relutando. E quando eu tomei a posição de entregar, eu fiquei, parece que tão prostrada diante daquilo que eu estava entregando, porque parecia ser uma coisa boba, uma coisinha banal ali, uma coisa tão fútil, eu vou entregar para Deus. Às vezes aquilo que a gente mais gosta é aquilo que a gente mais luta para entregar. E aquilo às vezes nos prende de viver algo novo com Deus, de ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, quando você está ligado com muitas outras coisas, peça para que Deus venha te dar a sabedoria e o entendimento. Deus, o que eu preciso entregar nesse dia? O que está me prendendo de viver algo novo com o Senhor, no meu relacionamento, na área do meu trabalho, na saúde? O que está me impedindo? O Senhor, ele vai te mostrar. E você precisa estar preparado para ouvir, porque muitas das vezes quando Deus nos pede algo, a primeira coisa que a gente faz é falar, não, isso foi o diabo, não foi Deus não, porque teve muitas vezes que Deus falou comigo, falou assim, eu quero certas coisas de você. Eu falei, nossa Deus, mas isso aqui é tão bobinho. Não, isso aqui não é coisa de Deus não, isso aqui deve ser o diabo que tá me pedindo. E eu comecei a entender que, por que o diabo ia pedir certas coisas? Por que o diabo ia pedir pra você jejuar? Tem muitas coisas que a gente precisa ter a sabedoria e o discernimento. E tem coisas que o diabo não ia mandar você fazer, como jejum, orar por alguém, sabe, ler a palavra de Deus. Então você precisa lutar contra isso. Fala, eu vou me posicionar com Deus hoje, eu vou fazer aquilo que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer até gostar. Então pratique, mesmo não gostando, mesmo não querendo fazer certas coisas, pratique, sabe? Entrega pra Deus, porque tem coisas que a gente fala assim, não é uma coisa assim que eu tanto gosto, eu vou entregar. Isso de que custo vai ter? A gente tem que entregar aos pés do Senhor aquilo que nos custa muito, aquilo que a gente ama saborear, aquilo que a gente ama viver. Teve coisas que Deus falou, me entrega certas coisas, e eu fui lá e entreguei na mão de Deus. Eu falava, eu acho que eu vou pegar de volta, porque eu acho que eu não vou conseguir ficar sem. E Deus falou assim, não, me entrega. Você precisa desse tempo de desintoxicação. E aí eu entregava. E ali naquela semana, por me desligar de certas coisas que me prendiam muito, eu conseguia ficar sensível à voz de Deus. Eu conseguia ouvir mais Ele, eu conseguia ter a sabedoria de coisas que normalmente eu não tinha. Então, muitas das vezes a gente precisa assim, sabe? Entregar coisas que a gente gosta para que Deus venha falar ao nosso coração, para que Ele venha crescer cada vez mais dentro de nós, para que o Espírito venha crescer e não a carne. Porque a carne a gente precisa deixar, no controle lá abaixo e o Espírito Santo acima. Então, que nesse dia, independente do teu cenário, da circunstância, da batalha, entrega tudo para Deus, entrega tudo aos pés do Senhor, entrega aquilo que te custa muito para Deus, sabe? Às vezes quando a gente tá passando por muita luta, a gente fala assim, a primeira coisa que eu quero fazer é me desligar de tudo, eu vou assistir uma série para esquecer tudo, porque tá doendo tanto. E quem disse que Deus quer que você esqueça essa dor? É nessa dor que Deus quer trabalhar em você. Então não coloca coisas, sabe, um curativo ali que você mesmo colocou só para poder enganar essa dor.
Viva essa dor. Eu sei que é muito difícil quando a gente quer fugir de certas coisas, fugir de assuntos, e Deus ele faz esses assuntos parece que chegar no nosso ouvido para que a gente venha a ser trabalhado por Ele. A gente não entende, não consegue compreender por que Deus trabalha na dor. Mas é na dor que a gente fica sensível a ouvir a voz de Deus, a entregar coisas que a gente nunca entregou para viver realmente o impossível. Porque se fosse fácil, se estivesse no alcance do nosso braço, a gente não ia precisar de Deus. Então Deus ele sabe como nos mantermos por perto, sabe, diante do cenário. Então se Deus está permitindo você passar por certas coisas, permitindo que Satanás venha cutucar algumas coisas na sua vida, na área financeira, na saúde, no relacionamento, fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer que eu aprenda? O Senhor quer que eu me aproxime mais da Tua presença? O Senhor quer que eu leia mais a Tua palavra? E ali você vai ter um momento com Deus. Não adianta eu falar por você. Você tem que descobrir isso no seu secreto com Deus. Sabe? Às vezes a gente tem pessoas que falam, como que eu vou buscar a Deus? Eu não tenho ninguém que me direcione. Quem disse que você precisa de alguém para te direcionar? É você, a palavra de Deus. E ela vai te certificar. Lâmpada para os meus pés, luz que ilumina meu caminho. Ela vai iluminar tudo aquilo que você precisa, sabe? Vai trazer clareza na sua mente, no seu caminho, para você prosseguir. Cuidar da tua família, cuidar do teu lar com sabedoria e posicionando, reconhecendo que eu pequei, eu falhei, mas Deus, Ele me lava. Deus, Ele faz nova todas as coisas e é isso que você precisa. Vamos para um momento de oração, que nesse dia você entregue tudo para Deus. Se você pode, se você está na sua casa, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você está na rua ou independente do lugar, só escute a palavra do que Deus venha falar ao seu coração nesse dia, através dessa oração. Deus, obrigada por esse cuidado, Pai. Obrigada por esse momento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar as suas obras nesse momento, sei que estás aqui, nos guardando, nos direcionando. Não estamos falando com um Deus de pedra ou de barro. És um Deus vivo, que ouve, vê e nos dá força no meio das lutas. Te peço nesse dia, visita a cada um, Pai. Que a sua presença nos renove, nos traga paz, alegria e provisão. Nos guarda da presença do inimigo, Pai. Nos esconde em Ti. Pois aquele que faz do Senhor um abrigo descansará à sombra do Onipotente. Tira toda a presença do mal sobre nossa casa, sobre nosso trabalho, sobre cada relacionamento. Que o Senhor faça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que aonde há contenda, desavença, brigas, Pai, quebra pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Enche-nos da Sua presença para sermos totalmente enxertados em Ti. Aonde tem a falta, que a Sua presença nos preencha. Guarda nossas famílias, saúde, trabalho, casa, animais e tudo que nos deste. Em Teu poderoso nome eu oro, Senhor. Cuida e nos guarda em meio a essa batalha. Restitui o que perdemos, Pai, pelo caminho, pois só o Senhor pode nos dar aquilo que muitas vezes foram roubado pelo inimigo. Nos restitui, Pai. Nos restitui. Faça nova todas as coisas. Em nome de Jesus oramos, Pai. Obrigada por este tempo. Que Deus abençoe você, sua casa e tudo que leva teu nome. A gente se vê no próximo vídeo. Se Deus assim permitir, não desista. Deus vai restituir tudo que você perdeu nessa batalha. Deus abençoe seu dia.